Voltando aqui à nossa pauta agora para falar justamente sobre crédito, né, que foi uma dos pontos abordados na sua apresentação, a gente vai trazer um case, né, que é justamente no sentido de mostrar como a gente já está implementando coisas no mundo real aí para potencializar carteiras de crédito. E para fazer essa apresentação eu quero chamar o Hélio Gonçalves, também conhecido como Bolinha aqui da Neurotech. Ele é Head da Neurotech de Analytics, já tem mais de 10 anos de experiência. Então, convido você, Hélio, para compartilhar com a gente aqui, né, as perspectivas e como potencializar uma carteira de crédito. Aí, esse pulo do gato, que tem muita gente aqui na nossa audiência que com certeza está muito interessada nesse assunto. Bem-vindo, Hélio. Obrigado, Regina. Bom dia, pessoal. Vou projetar aqui a apresentação. Já chegou, né, para todo mundo aí? Sim. Legal. Até pegando aqui um gancho, o que o Sérgio falou aqui tem muita conectividade com o que a gente vai falar, né? É como extrair valor do momento que a gente está de estabilidade econômica, né? Eu acho que eu não falei para o Sérgio isso, mas mais ou menos no início do ano, lá em fevereiro, mais ou menos janeiro, eu escuto a De Volta para Casa, uma rádiozinha da FM Cultura, e o Sérgio fez o panorama do Brasil de forma global, né, macro, e o negócio bateu bem aqui. Então, as projeções que ele está falando aqui, vamos acreditar, né? O forecast dele tá bem preciso. Como a gente já falou, eu sou o Bolinho, eu tenho mais de 10 anos aqui na Neurotech, né, dentro de Analytics e Data Science. Já participei de várias áreas aqui de produtos, de inovação, tudo voltado para esse mercado de crédito e seguros, né? E como é que a gente pensa em potencializar essa carteira de crédito, maximizar, né? Normalmente, a Neurotech, a gente não constrói soluções e não tenta resolver problemas dos clientes dentro de casa para fora. A gente sempre escuta o mercado para saber quais são as dores que está apertando, né, o cliente, para a gente, em si, colocar inteligência e sensibilidade no processo. Dentro das dores mapeadas, a gente escutou bastante dores de atribuição e revisão de limite, upsell de cartão, por exemplo, o cara quer sair de um público bandeirado para um PL, reativação dos inativos. São clientes que a gente deu cartão, concedeu algum tipo de crédito e ele está lá parado, como é que eu consigo otimizar essa carteira? Cross-sell, a gente quer ofertar mais produtos, mas como, né? O cliente está propenso a isso, ele está no momento ideal. E, por último, a questão de segmentação de carteira de marketing, né? O Sérgio falou bem, né, de indicadores, quando a gente olha indicadores mais macros, e a gente tem uma tendência do comportamento, mas quando a gente regionaliza essa informação, segmenta, os indicadores ficam muito concentrados, né? Então, pode ter uma região que tem um indicador muito alto e mais outra, o indicador está muito baixo. E aqui, nesse case, a gente vai focar muito nesse momento aqui de atribuição e revisão de limites, que a gente chama muito desse mundo de gestão de limite, né? Como o Sérgio falou, vou usar muito o Sérgio aqui como muleta, ele falou bastante que a renda e o crédito está muito comprimido. Ele falou bastante que a inadimplência está em alerta, né? Está sob o warning. Então, a gente construiu uma solução em conjunto, né, nesse case, que a gente prisa por dois pilares, né? A gente tem um pilar muito forte, que eu quero entender o indivíduo sobre o momento financeiro dele atual. Para quê? Eu quero ser assertivo e rentabilizar a carteira do meu cliente, né? Se eu direciono minha estratégia, eu entendo o momento atual dele financeiro, se ele é um cara que tem uma renda diferenciada, eu consigo tornar uma estratégia de atribuição de limite ou revisão de limite mais eficiente. Porém, como o Sérgio falou novamente aqui, a gente está com um momento de inadimplência sobre alerta. Então, vamos entender também o cliente sobre o comportamento de risco. Quando eu falo em comportamento de risco, a gente tem que olhar não só o comportamento de se o cara vai ser um mau ou bom pagador, mas também a intensidade que ele vai ser bom ou mau pagador. O L ele pode ter uma inadimplência de R$1.000, já o Breno uma inadimplência de 10 mil. A gente tem que tratar de forma diferente esse indivíduo, né? Se ele tem uma inadimplência de 1.000 e o indivíduo tem uma inadimplência de 10 mil. E como é que a gente constrói toda essa solução, né, para olhar essa população sobre essas perspectivas nesses dois pilares que eu falei? Eu trouxe aqui alguns highlights de alguns dados alternativos, acho que foi o Breno que falou aqui, que a gente tem da Neurotech aqui, nossos parceiros, nesse caso aqui a B3 é um grande parceiro da gente nesse case,
que eu estou trazendo aqui 5 grandes perspectivas. A primeira é olhar o indivíduo sobre o poder aquisitivo dele, que olha informações que mapeiam a capacidade financeira dele, tais como qual tipo de ocupação ele é, se ele é um empresário, se ele é um profissional liberal, se ele é um autônomo, se ele é um MEI, como é que ele se comporta em forma de ocupação. Se ele é um cara que vem de forma ativa declarando imposto de renda, isso me diz muito, né? Se o cara declara imposto de renda, automaticamente eu sei que ele tem uma renda superior a R$ 2.800, vamos dar esse número aqui. Então, já é um público diferente. Tem um estudo, o IBGE diz, né, que cerca de 80% da população brasileira recebe menos de R$ 3.000. Então, se eu já sei que ele é declarado de imposto de renda, eu já consigo nichar a população em 20% lá do Brasil. Se o cara tem uma conta especial, algum tipo de banco em questão, se ele é um Van Gogh, um Personalité, se ele tem um cartão Black. Quando eu olho outro pilar aqui de investimento, eu vou olhar como é que ele está se comportando na Bolsa de Valores, por exemplo. Se ele tem algum tipo de investimento na Bolsa. Pô, se esse cara tem um investimento na Bolsa, ele tem uma grana provisionada, ele é um cara que entende um pouquinho da economia financeira, será que eu não posso tomar minha decisão para gerir o limite dele, ou atribuir, ou revisar o limite dele de forma mais inteligente? Também patrimônio, se ele tem um veículo, que tipo de veículo ele tem. Geolocalização, informações que mapeiam o local onde ele mora, se é uma área urbana, se é área desenvolvida, se é uma periferia. E, por fim, informações demográficas, que eu olho na região que ele mora, se ele tem uma renda diferente da região que ele mora, qual a relação dele de família, se ele é um provedor ou ele não é um provedor da família, e qual o perfil social dele. Com base em todas as informações, como falei, a gente tenta segmentar populações de formas estratégicas, né? Como o Célio falou aqui novamente, ele disse, ó, o grande objetivo aqui, o crédito, se a gente for estratégico, inteligente na decisão de utilizar, a demanda de crédito vai aumentar. Então, como é que a gente consegue rentabilizar a carteira para melhorar a efetividade do nosso cliente? Então, como falei, a gente olha 2 pilares. A gente não quer tomar decisão para toda a tua carteira. A gente pensa muito em, eu vou encontrar populações que têm 2 perfis de risco baixo de inadimplência, que são esse pessoal aqui dessa quadradinho aqui, os azulzinhos, o verde. E depois que eu olhar esse pessoal que tem um perfil de inadimplência que vale a pena ofertar o crédito para a minha inadimplência não aumentar mais, eu vou entender como é o comportamento dessa população. Uma vez que eu entendo o comportamento dessa população, ele tem um perfil A, B, C, D, vermelho, verde ou laranja, eu consigo, através de 2 características, que é o indivíduo ele tem um risco abaixo da média, ele tem um perfil financeiro em destaque, eu posso sim ser mais cirúrgico em rentabilizar esse cliente e tomar uma ação de limite mais estratégica. Tentando simplificar aqui como seria essa informação, a gente olha, como falei aqui, esse gráficozinho de radar aqui, a gente olha 6 grandes perspectivas do indivíduo. Eu olho o poder aquisitivo, como foi lá atrás, demografia, o investimento, geração, geolocalização e patrimônio. A partir disso, a gente consegue construir uma persona para dizer, ó, esse indivíduo aqui, que é um indivíduo verde, desculpa, ele é um indivíduo, é um brasileiro de altíssimo padrão de vida. Por quê? Porque a gente entendeu que ele é um cara de classe social em destaque, com patrimônio veicular, com investimento na bolsa e também ele tem uma conta especial nos bancos. E ele tem uma recorrência ativa em declaração de imposto de renda. Ou seja, esse cara é um cliente muito diferente do padrão social brasileiro. Eu posso tomar uma estratégia de atribuição de limite para ele diferente do cara que aqui é abaixo, que é o vermelho aqui. Que ele é um adulto empreendedor de médio padrão de vida, morador de área subdesenvolvida. O que são essa população aqui? São empreendedores autônomos ou profissionais liberais com renda superior da sua região e moram na periferia. Então, eu segmentei a população em 2 grupos e aqui eu posso chegar e dizer, ó, esse público aqui ele vai ter um perfil de limite X e para esse outro aqui eu posso ter um perfil de limite Y. E para fechar aqui o case, é só para dar um gostinho da mesa que o Breno vai conduzir aqui, é um case real dessa atribuição aqui, desse processo que a gente construiu. A gente criou a solução, a gente fez um processo de comparação, né, da decisão tradicional, como o pessoal atribui o limite hoje, versus esse produto que a gente está desenvolvendo aqui em conjunto, que é a gestão de limite, né, esse momento aqui. Essa operação é uma operação de cartão de crédito, e o objetivo deles era, de fato, ele queria ser mais cirúrgico na segmentação e rentabilização da carteira. O que foi que a gente conseguiu extrair, né? Nessa comparação, esse case a gente conseguiu aumentar a ativação do cartão em 6,4% quando compara com o cenário tradicional.
O público que a gente decidiu segmentar, a gente conseguiu perceber que essa população, que ela tem um perfil de renda alta e um risco de inadimplência baixo, corroborou, ela teve uma queda de 40% da BED em comparação ao público tradicional. Então, de fato, é um público que está ativando mais, que tem um risco de inadimplência menor, e também a gente conseguiu colocar mais de 26% de limite adicional na rua. Ou seja, é um cara que está ativando o cartão, tendo inadimplência baixa, e ele tem mais crédito para ser usado de forma inteligente. Isso corroborou muito na utilização, né? Porque não fazia sentido a gente dar mais crédito e esse público não utilizar. Em média, a gente conseguiu aumentar a utilização em 10% do limite. Ou seja, era um público de fato estratégico que vai fazer sentido fazer um processo de atribuição de limite diferente. A gente conseguiu aumentar a ativação, reduzir a inadimplência, colocar mais dinheiro na rua de forma inteligente, e esse pessoal estava com condições financeiras para utilizar esse limite. De forma geral, a gente conseguiu impactar 25% de toda a carteira do nosso cliente. Aí, trazendo estatísticas mais altas aqui, a gente conseguiu colocar mais de 100 milhões de limite na rua, aí, controlando essa inadimplência. É isso, Agino. Obrigado. Oi, Bolinha. Acho que se você puder descompartilhar a sua apresentação. Legal. Bacana. Não sei se o Breno quer fazer alguma consideração aqui com relação ao case, antes da gente ir para o painel. Talvez seja interessante, assim, como uma introdução até, né, para o próximo debate. Posso falar sim. Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou na tela aqui. Primeiro eu quero fazer uma reparação histórica aqui, porque é Bolinho. O apelido do nosso famigerado aqui. Para quem já conhece. Com o personagem do História em Quadrinho Antigo, Bolinho. Mas já vamos virar aqui também agora, porque já ganhou um novo apelido aqui, né? Mas eu acho que assim, a gente citou tecnologia, né, no bate-papo ali com o Sérgio, e dados alternativos, usando inteligência artificial, usando machine learning, é tecnologia, né, propriamente dita. E a gente vê aqui como que esse case que o Hélio mostrou está identificando um perfil de cliente totalmente diferente do que o mercado está acostumado a enxergar, ou do que o mercado lê desses clientes, em que você tem um ciclo muito positivo, né? Você entrega limite para esse cara, ele usa e diminui a inadimplência, né? Então, acho que esse é uma das formas aqui que a gente tem de trabalhar, e que são formas de você rentabilizar os seus ativos e tudo mais. A gente focou muito aqui em gestão de limite, mas conhecer esse perfil de pagamento do cliente pode trazer diversos impactos. Não vou